Meus amigos, eu espero que vocês estejam fantásticos. Eu sou o Adriano Ladislau e eu tô gravando esse vídeo porque recentemente eu li um artigo que falava sobre os 10 maiores mitos do SEO. E são mitos tão pertinentes, mas tão pertinentes para quem tá querendo otimizar o seu conteúdo na internet, que eu achei bacana gravar esse vídeo agora para comentar um pouquinho com vocês. A gente vai começar com o beabá, que é o que sempre costumam dizer aí de tempos em tempos, que o SEO está morto. Eu não sei vocês, mas tudo que eu preciso procurar na internet, primeiro eu procuro no Google e depois eu procuro em outros lugares. Então, eu estou falando como consumidor, mas existem formas de você validar isso. Procura no Google a quantidade de buscas que existem nas palavras-chave que você vai utilizar no seu conteúdo e você vai ver que os volumes de busca ainda são extremamente pertinentes, são extremamente grandes em alguns quesitos. Então, toda vez que alguém disser para vocês que o SEO está morto, começa a verificar o que esse novo nicho quer vender para você. Porque se ele está dizendo que uma ferramenta tão utilizada quanto as ferramentas de busca morreu, ele provavelmente quer te oferecer algum serviço que ele acredita que seja conflitante, que você tenha tráfego orgânico. Vamos para o segundo mito, então, que diz que se você quer otimizar, se você otimiza o site uma vez, ele já está pronto para ranquear para sempre. Esse mito é um mito que ele é bastante difundido entre os profissionais mesmo de SEO. Ele é um tanto quanto perigoso, porque tem gente que cria um conteúdo e simplesmente esquece, larga aquilo, nunca mais mexe, achando que aquilo vai trazer tráfego para o resto da vida. Você tem alguns conteúdos que têm esse poder, mas eles têm esse poder não porque esse conteúdo é bom, não porque o SEO dura para sempre, mas sim porque não há uma otimização nos termos que ele está sendo ranqueado, nos termos que ele está ranqueando, não há uma otimização da concorrência, o que faz com que ele continue relevante mesmo não tendo nenhum tipo de atenção. O Google ele recebe constantemente atualização nos algoritmos dele. Isso faz com que muitos sites que estão nas primeiras colocações caiam. Então é bastante pertinente que você sempre esteja de olho no seu site, no seu conteúdo e na estratégia de SEO que você está utilizando. Então, logicamente, você não vai reescrever os artigos sempre, mas é legal dar uma olhada em como eles estão performando e se há formas de melhorar isso. Então, a gente vai pro termo 3, que é mais ou menos o contrário do mito 2, que é as ferramentas de busca mostram apenas resultados recentes. Muita gente diz que o Google só ranqueia conteúdo novo, o que é uma mentira, porque a gente vê muito conteúdo aí idoso já que está ranqueando muito bem, que está se colocando muito bem aí nas ferramentas de busca. O que nos leva a crer que não tem essa de eu preciso reescrever o meu texto periodicamente, etc. e tal. Logicamente que existem alguns fatores que podem mudar isso, como por exemplo, eu tenho um site de notícias, o conteúdo ele é datado, por exemplo, eu falo de alguma coisa que aconteceu em janeiro, ou eu falo alguma coisa que aconteceu no ano de 2019, por exemplo. Aí sim, claramente, esse conteúdo ele vai ter uma queda de rendimento, porque o próprio Google entende que esse conteúdo ele perdeu a relevância. Mas quando você tem conteúdos que não são datados, conteúdos que são perpétuos, você pode dizer assim, que o próprio autor dá o exemplo de como fazer um nó numa gravata, é uma coisa que não muda, com certa frequência. Na verdade, eu não sei se mudou algum dia como fazer um nó na gravata, mas de qualquer forma, não é um conteúdo que muda com frequência. Logo, o Google ele não vai levar como um peso muito grande a idade deste conteúdo. Na verdade, ele pode usar até o contrário.
Quanto mais velho esse conteúdo tiver, desde que ele tenha a pertinência necessária, vai ser melhor para ele ranquear, porque a idade do conteúdo, a idade da URL, a idade do site, ela é um dos fatores de ranqueamento, então é bom tomar cuidado com isso. Logicamente que se há alguma atualização pertinente para colocar no conteúdo, se há alguma atualização pertinente a ser feita no site, sim, ela deve ser feita, é necessário. Só que condicionar o ranqueamento a novos conteúdos é até um pouco inocente de ser dito, não procede. Vamos para o mito número 4. Palavras-chave de cauda longa são mais fáceis de ranquear. Esse é também muito comum de ser dito. Muita gente diz: você quer ranquear um conteúdo no Google? Procura palavras-chave de cauda longa. Isso pode ser verdade dependendo da sua ótica. Só que o que você tem que ver não é se a palavra-chave ela é longa ou ela é curta. Você tem que ver a competição dessa palavra-chave. Existem algumas palavras-chave no Google que têm um alto fator de competição. Ela é uma palavra-chave com bastante competição. Então, essas palavras-chave de cauda longa, elas vão ser tão ou mais difíceis do que os termos de cauda curta. Então, não é apenas você procurar uma palavra-chave de cauda longa, é você procurar palavras que tenham um baixo fator de competição, uma baixa competição, porque essas palavras sim vão ser mais fáceis de ranquear. E ainda tem um agravante que algumas palavras elas não são tão relevantes para o Google. Então, o que o Google faz é mostrar resultados semelhantes. Então, às vezes, se você procura uma palavra-chave de cauda longa muito específica e ela não tem a relevância na busca do Google, não tem um número de buscas expressivo, o que o Google vai fazer é te mostrar a SERP, o resultado, de palavras-chave um pouco mais curtas. Então, teoricamente, a competição vai ser exatamente a mesma dessa palavra. Então, buscar palavras-chave de cauda longa não é necessariamente algo que vai te fazer ranquear, não é uma certeza de ranqueamento. Existem outros fatores que você precisa ficar de olho antes de você decidir qual palavra-chave vai ser usada. Então, mais um mito muito famoso é o mito de número 5, que é o conteúdo duplicado penaliza o seu site. A gente precisa ver aqui, primeiramente, o que a gente considera como penalização. Para alguns casos, o Google ele simplesmente bane o domínio, ele bane o site da sua ferramenta de busca, ou seja, você não consegue indexar mais nada com aquela URL, aquele domínio. Você precisa procurar outros domínios para conseguir ranquear alguma coisa no Google. Isso é uma penalização. Agora, o que o Google faz com o conteúdo duplicado não é necessariamente uma penalização, porque o Google ele não vai derrubar o seu conteúdo porque você tem mais de um conteúdo dentro do seu site que é igual ou porque você está copiando o conteúdo do coleguinha. O que ele vai fazer é pegar as páginas que ele julga mais relevantes, que ele julga mais importantes, e vai mostrar essas páginas primeiro. Então, se o seu site possui conteúdo duplicado, mas não tem nenhuma relevância, pode ser que o Google simplesmente não mostre a sua página na SERP dele, na página de resultados. Então, não quer dizer que o Google vai te penalizar. Ele vai beneficiar quem tem um conteúdo melhor, mas ele já faz isso normalmente. Então, não é o conteúdo duplicado que vai fazer você ranquear pior ou melhor. Só que quando a gente fala sobre conteúdo duplicado também, tem uma coisa que as pessoas fazem bastante, é pegar conteúdo de outros sites e, sei lá, embaralhar as palavras, colocar palavras que sejam próximas. Essa técnica, ela te dá dois panoramas. Que o primeiro é que as palavras sejam tão próximas que o Google entenda o que você está querendo dizer e simplesmente considere que o seu texto é exatamente igual ao outro texto, o texto original, só que com conteúdo escapeado, com conteúdo modificado. Então, o seu conteúdo vai ter a mesma relevância de um conteúdo
de um conteúdo duplicado, mesmo que você tenha alterado algumas palavras. Então ele também não vai ranquear bem. E a outra coisa que isso pode acontecer é que as palavras sejam sinônimos que não necessariamente sejam sinônimos. Pode ser palavras que significam coisas parecidas, mas o significado não seja igual. E o que acontece com isso é que o seu texto ele perde, como é que eu posso dizer? Ele perde o sentido. O seu texto fica sem sentido nenhum. E quando o Google lê um texto sem sentido, ele entende que aquele conteúdo foi feito para agradá-lo, foi feito para ranquear melhor. Então, ele não vai dar relevância nenhuma para o seu texto. Então, de qualquer forma, se você está pensando em copiar conteúdo dos outros, eu acredito que essas informações devem ter um peso muito grande na hora de você pensar se realmente vale a pena copiar o conteúdo dos outros. Porque pode ser que a cópia ela não te prejudique, mas ela não vai te beneficiar. Então, e se você tem páginas iguais no seu conteúdo, dentro do seu site, otimizar, colocar o conteúdo canônico, otimizar, ver, porque às vezes o que você vai fazer é competir com você mesmo, em termos que não precisaria dessa competição. E isso vai fazer com que o Google retire a relevância do seu site e às vezes dê mais relevância para o conteúdo do seu concorrente, que é um conteúdo que ele vai acreditar ser mais relevante. Então, o fato de o conteúdo duplicado não ser penalizado não te livra dos cuidados que você tem que ter com o conteúdo duplicado, com o conteúdo duplicado dentro do seu site. Mas é um mito, já foram feitos testes e foi verificado que não é um fator de penalização dentro do Google. Mito número 6. Sinais sociais ajudam a ranquear o site. O Google ele trabalha muito com relevância. Relevância de domínio, relevância de conteúdo, relevância das imagens que são colocadas, relevância do site como um todo. E isso, eu estou dizendo isso porque muita gente acredita que você colocar backlinks, você colocar links dentro das redes sociais que levam para o seu site, ajudam você a ranquear melhor. Só que o Google ele tem um entendimento que as redes sociais não são sites relevantes, porque o conteúdo que está lá não é um conteúdo otimizado, não é um conteúdo para busca. Muitas vezes as pessoas postam lá textos curtos, textos sem otimização de palavras-chave, imagens que são, sei lá, imagens de entretenimento, vídeos de entretenimento. Não é um conteúdo que é um conteúdo de busca, né? E muito desse conteúdo. E isso faz com que as ferramentas de busca, principalmente o Google, vejam as redes sociais não como sites spam, mas como sites não relevantes. E o que acontece é que quando você recebe links de sites não relevantes, o seu site não tem um respaldo para aumentar a relevância dele. Então é basicamente como se você não estivesse mandando links para o seu site. Então, a estratégia que você tem que ter nas redes sociais é muito mais do que mandar links para o seu site, mandar sinais sociais, como as pessoas chamam. Você ter um engajamento com o seu público, para que você consiga levar o público para o seu site de forma mais natural, com os conteúdos que são postados. Não você pretendendo fazer algum tipo de manipulação nos resultados de busca. Porque se esse for o seu intuito, realmente você não precisa fazer um trabalho nas redes sociais. Porque os próprios engenheiros do Google dizem com frequência que não tem relevância nenhuma. E se a gente não quiser acreditar no dono da ferramenta, a gente pode acreditar nas pessoas que já fizeram testes. Tem testes sobre isso dentro do site da Ahrefs, que foi onde eu encontrei esse conteúdo. No site da SEMrush. Tem vários testes, principalmente de profissionais, que já fizeram esse teste de relevância dos sinais sociais e verificaram que não tem muita relevância no que você vai fazer, não tem muito peso você mandar tráfego com relação à relevância no SEO. Pode ter relevância sim, como eu falei, com o seu público, com as pessoas que estão interagindo com você, mas não afeta diretamente o resultado, o ranking do seu site. Mito 7. O pay-per-click não te ajuda a obter uma posição melhor na busca. Bom,
Esse mito 7, ele não é necessariamente mentira, mas ele também não é verdade. Por quê? Do mesmo jeito que eu falei com os sinais sociais, o pay-per-click ele também não influencia diretamente com as pessoas, não influencia diretamente as pessoas, ao ranking do site no Google ou nas outras redes sociais. Só que ele tem um papel fundamental se você tem uma boa estratégia, que é aumentar a visualização do seu site. Às vezes você tem matérias bacanas dentro do seu site que elas não conseguem backlinks simplesmente porque as pessoas não sabem que elas existem. E com uma campanha pay-per-click, uma campanha de links patrocinados, uma campanha publicitária, você consegue fazer com que essas matérias cheguem à relevância do público, ao conhecimento do público, e esse público, quando ele for um formador de opinião, ele tem um blog, um site, alguma coisa, ele pode de repente referenciar esse seu conteúdo e te dar um backlink aí, muitas vezes um backlink follow. Então algo que vai ajudar na relevância do seu site. Então é um mito não sendo mito. Ajuda, mas não diretamente na contagem do ranking. Mito número 8. O PageRank do Google não importa mais. A gente tem uma polêmica aí com relação ao PageRank, porque além dele ser extremamente arredio, a gente não consegue entender como é que ele funciona e não consegue manipulá-lo de nenhuma forma. E quando eu digo manipular, é fazer coisas que facilitem o crescimento dele, não necessariamente racks, etc e tal. A gente não entende como o PageRank funciona, nunca entendemos. E depois que ele se tornou algo que a gente não tem nem mais acesso, muita gente começou a dizer que ele não tinha mais relevância dentro do Google. Alguns engenheiros do Google já soltaram tweets dizendo que ele ainda assim é relevante para a contagem a contagem do seu site, a contagem de relevância do seu site. Ele ainda é bastante importante para isso. Então, não, ele ainda funciona. Realmente eu não sei o que você vai fazer com essa informação. Tem gente que consegue fazer alguma coisa com relação a PageRank. Eu não sei, não me apegaria a isso se você fosse iniciante no SEO. Mas dizer que o PageRank não funciona, que você não precisa ter um site estruturado e etc e tal, já é besteira de ser dito. O próprio Google disse que ele funciona, então é bom tomar cuidado com relação à estrutura do seu site. Mito número 9. SEO é conseguir ser o primeiro no Google. Muitos profissionais de SEO vendem para os seus clientes que SEO é ser o primeiro no Google, consiga colocar o seu site em primeiro no Google. Isso é um argumento de vendas para quem vende consultoria SEO. Isso é um argumento muito bom, na verdade. Só que algumas pessoas repetem tanto isso que elas acreditam ser verdade. Então elas fazem de tudo para colocar o site em primeiro lugar. Só que ter um site em primeiro lugar no Google significa unicamente que você está satisfazendo todas as vontades do Google com relação ao seu algoritmo. Só que você tem que entender que estar relevante na busca não é estar nas primeiras posições, e sim ter um conteúdo que seja tão bom que atraia o seu cliente. Então, quando a gente fala sobre otimização SEO, que SEO já é uma otimização, né, Search Engine Optimization, não é trazer o seu site para as posições mais badaladas do Google. É trazer o seu site de uma forma que o seu público, que o seu cliente, que a sua persona de compra tenha interesse em clicar e ter consumir aquele conteúdo que ela está vendo. Então, prestar atenção, porque às vezes a meta description ela precisa ser escrita de uma forma que vá atrair o cliente, mas não que necessariamente seja boa aos olhos do Google. Então, toma cuidado com isso. Mito número 10. A procura por boas palavras-chave não é mais tão importante. Algumas pessoas que fazem marketing digital, elas costumam confundir o Google com rede social. As redes sociais, elas não necessariamente têm um apelo tão grande
com relação a palavras-chave. A busca do Google, ela ainda é muito feita com relação a palavras-chave. Logicamente, ela tem outros fatores, como o seu histórico de busca, a posição onde você está, a geoposição onde você está, o local de onde você está buscando. São bastante importantes esses aspectos. Só que grande parte da busca do Google ainda gira em torno das palavras-chave. Então, você precisa pensar se as palavras que você está utilizando para montar o seu conteúdo realmente são relevantes e se você realmente está otimizando este conteúdo. E aí eu volto lá atrás quando eu falei sobre encontrar boas palavras-chave. Você precisa de boas palavras-chave porque você precisa de um bom tráfego. Então, se você escolhe uma palavra-chave que tem, por exemplo, 10 buscas mensais, você vai competir com todos os seus concorrentes por 10 buscas mensais. E assim, por mais que você esteja dominando a SERP e conseguindo essas 10 buscas mensais, ainda são 10 buscas mensais. Você ainda tem que pensar dessas 10 pessoas, quantas você vai conseguir converter para vender o seu produto ou serviço. Então, quando você for criar conteúdo para o Google, quando você for criar conteúdo para as redes sociais, prestar muita atenção se esse conteúdo é relevante para o seu público, mas se ele tem busca dentro das redes sociais. Às vezes, os conteúdos que não tem busca, mas são pertinentes, a gente pode colocar em outros lugares, como e-mail marketing, redes sociais, lugares onde depende muito mais do contato que você tem com as pessoas do que do conteúdo que está escrito de uma forma geral. Então, pensar que os conteúdos devem ser diferentes de acordo com as plataformas, mas principalmente você deve pensar os conteúdos de acordo com as plataformas. Se você for pensar em ranquear alguma coisa no Google, você tem que pensar em como funciona o Google. O texto para ranquear no Google não é o mesmo texto para se tornar viral no Facebook. São coisas completamente diferentes, dinâmicas diferentes, algoritmos diferentes. Então, não pensa em criar conteúdos genéricos. Dentro das próprias redes sociais, o pessoal fala muito isso. Você não pode criar conteúdos genéricos, você tem que falar a língua do seu público. E a língua do seu público, infelizmente, ela muda de acordo com a plataforma. Infelizmente não, felizmente. Mas ela muda de acordo com a plataforma. Então, você como empresa, você como negócio, você como profissional, você tem que levar isso em consideração enquanto você for criar conteúdos. Então, essa balela de que o Google não utiliza mais palavras-chave, você pode criar um texto otimizado na experiência do usuário. Sim, mas a palavra-chave ainda é importante quando você vai criar um texto. Então, eu acho que quando a gente pensa nesses mitos, a gente pensa em, em facilitar a vida. Porque, logicamente, a gente sabe que tudo é teste. Você pode fazer testes, algumas coisas podem funcionar com a sua empresa, algumas coisas podem não funcionar. Nada está escrito em pedra quando você fala sobre marketing, quando você fala sobre marketing digital, quando você fala sobre publicidade. Nada está escrito sobre pedra, tudo pode mudar. Só que existem algumas coisas que, ou por serem costumes anteriormente, ou por ser uma interpretação errada das informações que são passadas, a gente acaba passando para frente. E essas informações, elas podem ter impacto negativo na nossa estratégia, elas podem ter impacto negativo na forma como a gente se comunica na internet. Então, é bom sempre verificar se as informações que a gente está usando como base para a nossa estratégia, elas são certas. E mais do que isso, sempre fazer testes. Porque, às vezes, as coisas que eu disse aqui que são mitos, podem funcionar para você, eu não sei. Às vezes, de repente, todos os testes que foram feitos com relação a sinais sociais não foram eficazes porque foram feitos de forma errada e a sua empresa conseguiu desenvolver uma forma de passar esses sinais sociais de uma forma que eles sejam relevantes para o Google. Bom, se isso funciona para você, continua usando sem problema nenhum. Só que sempre leve em consideração que você precisa fazer testes para validar a sua estratégia. Porque às vezes você está tendo um trabalho demasiado, uma coisa que seria muito mais simples. Então, toma muito cuidado com relação a isso. Bom, se vocês gostaram deste conteúdo, repassem para as pessoas que você conhece, repasse para os empreendedores que você conhece, repasse para que
todo mundo tem acesso a ele. E se você achou que eu preciso revisar alguma informação que foi passada aqui, você tem dúvidas com relação à informação que foi passada aqui, ou se você quer sugerir os próximos temas que a gente vai falar, usa com total liberdade a parte dos comentários. A gente vai ler os comentários, a gente vai levar em consideração todas as informações que são passadas no comentário, e o que nós queremos é que vocês tenham sempre os negócios com maior desempenho, e para isso nós precisamos entender quais são as necessidades de vocês. Bom, se vocês gostaram, dá o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para poder receber todas as nossas novidades, segue a gente nas redes sociais, @viviremarketingbr, e fica atento porque a nossa missão é mudar a sua empresa. Então, até a próxima.